Bom, boa tarde a todos. Boa tarde oficialmente a todos. Eu vou interromper a nossa apresentação aqui só para a gente se ver mais de perto aqui. Tudo bem com vocês, pessoal? Obrigado mesmo, de verdade, a todos que estão presentes na sala. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Rodrigo Pereira, sou o gerente geral do Grupo DSG Brasil e foi me dada a incumbência de transferir para vocês esse conhecimento que a gente foi buscar junto à Febrafar, junto à Bruna e o Miro também, que é um parceirão nosso lá, que trouxe essa informação para nós aqui, e coube a nós, coube a rede, ao grupo DSG, que compõe aqui várias bandeiras, Coube Brasil, DSG Farma, DSG Popular, Mais Brasil. Coube a mim trazer para vocês, compartilhar com vocês um pouco dessa informação e mostrar quais serão os próximos passos dentro desse processo de logística reversa. Aqui estão comigo, nessa nossa reunião, somente as lojas do estado de Minas Gerais, além dos nossos colegas de trabalho aqui da rede, que também quiseram participar, eu achei muito bom. Sejam todos bem-vindos, meus queridos amigos. Também estão com a gente aqui as lojas de Minas Gerais e de Santa Catarina, das cidades com mais de 100 mil habitantes. Depois vocês vão entender exatamente por que disso. A gente vai passar por esse processo todo. Sejam bem-vindos mais uma vez. Bruna, vou te passar a palavra só para você fazer a sua apresentação e a sua introdução também do tema para a gente começar. Legal, obrigada, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, né, para todos. Primeiro eu queria agradecer pelo convite também, tá, Rodrigo, por ter me chamado na live e a gente falar sobre esse assunto que ele tá um assunto muito quente, né, no universo farma. E, bom, eu sou analista aqui da Febrafar, no cuidado associado, e a gente trabalha em conjunto com a IFEPEC, né, que também é aqui da Febrafar, o Instituto de Pesquisa, né. Então o Miro fica aí comigo lado a lado nessa questão, porque a gente tem essa facilidade de conversar com as redes. Então nós como entidade aqui da Febrafar, a gente tem esse dever de auxiliar nessa boa prática, né, de divulgação do logística reversa. A gente cria algumas lives também para atualizar sobre os novos estados que estão sendo aptos aí para começar esse processo. E assim, na questão do logística reversa, mas dizer o quanto ele é essencial aí para a proteção do meio ambiente, para a saúde pública, e tem toda uma questão sustentável envolvida, tá? E essa implementação, ela precisa ser eficaz, porque ela vai trazer aí benefícios não só para o planeta em si, mas para as farmácias também. Então, o Rodrigo vai passar para vocês a apresentação sobre o decreto, né, sobre como que funciona, como que vai funcionar aí essa implementação na rede de vocês. E contem comigo também no final, se tiverem alguma dúvida. Vou falar também no finalzinho sobre uma pesquisa que a gente enviou para vocês. E é isso, estou aqui para ajudar no que for preciso e passo a palavra aí para o Rodrigo. Valeu, Bruna. Obrigado pela sua participação. É sempre bom a gente poder contar com o apoio da Febrafar. Gente muito competente lá nos ajudando a fazer os processos acontecerem dentro das redes. E nós aqui, enquanto rede, enquanto aglomeradora de lojas, é nossa obrigação também democratizar essa informação para vocês, para que vocês, de fato, possam estar cientes do que vem por aí e se prepararem para atuar nesse segmento, nessa questão da logística reversa, que, como a Bruna disse, além da questão ambiental que está envolvida aí, que vocês vão entender como que isso se deu, tem também um lado de estratégia, tem um olhar aí também para a estratégia no sentido de atração de clientes para dentro da farmácia. Então, nós vamos passar aqui agora por todos os momentos dessa implementação da logística reversa para que vocês possam entender. Eu vou passar a minha apresentação aqui, deixa eu só chegar nela aqui, que aí já fica fácil, a gente já vai por ela. Eu não estou vendo a carinha de cada um de vocês aí não, mas a Bruna está me ajudando e a nossa equipe aqui também, Laís e todo o time nosso aqui também está atento. Se vocês tiverem dúvida ou tiverem alguma questão a nos colocar, a gente vai ter um momento no final para essas perguntas, mas vocês já podem ir deixando no chat aí para nós, que aí a gente vai respondendo na medida da apresentação ou no final também, se for mais conveniente, tá bom? Então é isso, pessoal. Qual que é o objetivo da nossa reunião hoje?
Primeiro de todos, é clarificar as etapas da implementação do sistema de logística reversa de medicamentos no caso, para as redes do estado de Minas Gerais e Santa Catarina, ou seja, para as farmácias dos estados de Minas Gerais e Santa Catarina, que fazem parte do grupo DSG Brasil, ou seja, de todas as bandeiras que estão dentro do grupo DSG Brasil. Também dá visibilidade nas etapas de implementação em todas as capitais e cidades acima de 100 mil habitantes, não só nos demais estados brasileiros, mas especificamente aqui no nosso estado. Eu estou em Minas, mas também o pessoal de Santa Catarina que está com a gente aqui. E também definir os próximos passos envolvendo a farmácia, que estão presentes nessas cidades e que vão ser diretamente impactadas por essa norma, por esse decreto. E o que vem a ser isso, pessoal? O decreto 10.388, ele foi homologado em 2020, dia 5 de junho de 2020. De lá para cá, houve uma série de reuniões setoriais, foram envolvidos nessa discussão para se chegar nesse decreto. Se envolveram entidades fomentadoras do varejo farmacêutico, como a Febrafar, por exemplo. Nós fazemos parte da Febrafar. O pessoal da Abrafarma também, das grandes redes. Também houve o envolvimento da parte de distribuição através da Abradilan. Todos conhecem como Abradilan, é a Associação Brasileira de Distribuidores Nacionais. Além de sindicatos, o setor do progenérico, enfim. Houve uma reunião setorial para se discutir esse processo de logística reversa de medicamentos, para que isso ficasse, de fato, bastante claro, para que todas as farmácias e todos os players envolvidos nesse processo tivessem clareza de suas atribuições e de suas responsabilidades dentro desse processo de logística reversa, que é, além de tudo, uma necessidade do nosso mundo hoje, que nós vivemos. O nosso meio ambiente hoje tem sofrido muito, e no fim das contas, tudo isso faz parte da melhoria da qualidade de vida para todos nós. Então, o sistema, como eu disse, a base dele é o Decreto Federal 10.388, lá de junho de 2020. Existe toda uma cronologia já definida envolvendo o setor público e privado, ou seja, é uma parceria entre o setor público e privado para colocar, de fato, em funcionamento esse processo. E como eu disse para vocês, ele aconteceu por etapas, ele vem acontecendo por etapas desde 2020. Em 2021, a gente teve a implementação desse processo nas cidades acima de 500 mil habitantes, capitais e cidades acima de 500 mil habitantes. E, na sequência, no cronograma de execução desse decreto, agora chegou a vez das cidades acima de 100 mil habitantes, e isso está acontecendo de forma escalonada, ou seja, a cada mês, alguns estados vão sendo incorporados nesse processo, até para facilitar a execução disso. Não seria possível, humanamente possível, se colocar para funcionar um processo complexo como é o de logística reversa de medicamentos de uma só vez em todo o Brasil. Isso seria um grande problema. Então, a partir de agora, os pontos, o decreto ele determina o seguinte, que a cada 100 mil habitantes, as cidades que têm a cada 100 mil habitantes, para cada 10 mil habitantes, é preciso ter um ponto de coleta. E aqui é importante a gente citar a seguinte situação. Isso não é somente Febrafar, são todas as farmácias. Então, pode ser que na sua cidade já tenha 10, a sua cidade tem 100 mil habitantes, pode ser que já tenha 10 pontos de coleta, tranquilo, funcionando. Mas pode ser que não tenha. Então, assim, a nossa obrigação enquanto rede, e também é uma obrigação compartilhada com a Febrafar, é de trazer para vocês essas informações e buscar a adesão de vocês nesse projeto. Independente se a sua cidade já tem 10 pontos de coleta, estando acima de 100 mil habitantes, ou não, é importante que você saiba da importância dessa regulamentação. Isso é um decreto federal, ou seja, tem força de lei, para que a gente consiga trazer implementar essa logística reversa dentro das cidades onde nós, Grupo DSG, atuamos
no território nacional. Especificamente em Minas e Santa Catarina, entramos nessa fase agora em fevereiro, então por isso nós chamamos vocês para conversar sobre isso. Essa lei, ela se aplica a medicamentos vencidos ou em desuso em suas embalagens retornadas pela população, ou seja, medicamentos de uso humano e não perfluorocortantes, ou seja, vocês estão vendo aí do lado, não se aplica a medicamentos de uso veterinário ou medicamentos não domiciliares, ou seja, medicamentos hospitalares, medicamentos vencidos do estoque da farmácia, isso é outra situação, a gente não vai descartar os medicamentos vencidos na farmácia dentro do processo, ele é uma outra situação, tem a ver com a Covisa. Descartados pelos prestadores de serviços de saúde pública ou privados, como clínicas, home care e representantes de laboratório, e produtos perfluorocortantes, agulha, seringa, vidro quebrado, tudo isso que não pode ser descartado no sistema de logística reversa, correto? Então, fica claro para nós que esse processo ele só vai abranger medicamentos vencidos ou em desuso humanos retornados pela população, certo? A partir daqui, então, a gente quer mostrar para vocês o escopo do projeto, o escopo do decreto em si, que é coletar e dar destinação final aos medicamentos domiciliares de uso humano, vencidos ou em desuso em suas respectivas embalagens. E essa é a nossa cadeia produtiva envolvida no processo. Parte dos consumidores, passa pela farmácia, chega até os distribuidores e a entrega à indústria. Essa é a logística, exatamente a logística reversa da logística que a gente faz hoje. A indústria vende para os distribuidores, que negocia com as farmácias, e a farmácia vende para o consumidor. A gente vai recuperar esse medicamento vencido ou em desuso no ponto de coleta, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Beleza? Até aqui, tudo certo? Todo mundo comigo na mesma página? Alguma dúvida ficou por enquanto? Eu estou vendo aqui que tem algumas falas aqui no chat, mas tudo ok. Posso prosseguir então, né? Tudo certo. Beleza, então, seguimos. Ô, Bruna, você fica à vontade também. Se eu falar alguma besteira aqui, você me corrige imediatamente. Não, você está certinho. Estou adorando aqui sua apresentação. Parabéns. Tá, joia. Muito obrigado. Vamos lá, pessoal. O sistema de logística reversa, o descarte final desse produto, quem vai realizar ele são as distribuidoras e a indústria. Ou seja, nós, enquanto meio desse processo, farmácia em si, como meio desse processo, a gente vai contribuir com uma parte dessa execução. Então, esse material ele vai ser entregue para a distribuidora no momento correto, e a distribuidora que vai encaminhar esse material para incineradoras, para coprocessadoras ou até mesmo para aterros sanitários devidamente preparados e próprios para receber esse tipo de resíduo, vamos chamar assim, né? Porque depois que o medicamento é devolvido entregue lá no nosso ponto de coleta, ele deixa de ser medicamento, ele passa a ser um resíduo da operação. E a gente vai ter que tratar ele como tal, e eu vou mostrar para vocês exatamente como que isso vai acontecer. Deixa eu só diminuir meu ar-condicionado aqui, senão eu vou ficar louco de frio. Isso, aí, beleza. Agora sim, vai ficar mais quentinho. Nós estamos aqui no sul de Minas, aqui já é gelado, mas hoje está bem quente, então a gente teve que apelar para o ar-condicionado. Mas então, fica claro que quem vai fazer a destinação final desse descarte, desse material que vai ser coletado na farmácia, são as distribuidoras e a indústria, certo? Até aqui a gente segue adiante. Como eu disse para vocês, a cronologia da logística reversa de medicamentos no Brasil, ela começou lá em 2020 com um decreto. No início de setembro de 2021, as capitais e demais cidades com população igual ou superior a 500 mil habitantes iniciou o processo. E essa fase 2 agora começa em 2023, a partir de setembro, para nossas cidades, para as cidades acima de 100 mil habitantes. Pode envolver capitais também, pode envolver grandes cidades de regiões metropolitanas, enfim. Isso precisa acontecer dessa maneira, conforme o cronograma do próprio decreto, ok?
E aí, entendendo o seguinte, quais são as responsabilidades de cada elo dessa cadeia? A responsabilidade do consumidor, da farmácia enquanto receptora desse resíduo, das distribuidoras no sentido da destinação correta e da indústria também, que é parte integrante desse processo e tem responsabilidades. E eu digo aqui que a indústria, nesse processo todo, a maior conta, quem está gastando mais nessa operação é, de fato, a indústria, que é a responsável pela produção desse resíduo. Então, no fim das contas, ela acabou absorvendo esses custos também em relação ao processo de logística reversa. Então, seguindo aqui, a gente fala sobre a responsabilidade do consumidor. Veja bem, pessoal, aqui quando a gente fala de responsabilidade, a gente está, de fato, deixando isso de uma maneira individualizada. Você, enquanto farmácia, e nós vamos chegar nesse ponto, você não será responsável pelo que a distribuidora vai fazer com o resíduo que ela vai coletar na sua farmácia. A sua responsabilidade vai se limitar a coletar e identificar esse material da maneira correta, conforme a BNT, conforme a norma da BNT, que eu não me lembro agora, é 16 ponto alguma coisa, mas eu tenho ela anotada aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Essa responsabilidade, ela se encerra nesse momento. Então, eu quero passar por todas as responsabilidades aqui para vocês verem que cada setor, cada elo dessa cadeia tem sua responsabilidade perfeitamente definida dentro do decreto. Então, até para deixar isso mais claro para você que é dono de farmácia, está nos ouvindo agora e está nos assistindo aqui, que você não é responsável por todo o processo, desde a coleta até a destinação. E sim sobre um processo que vai acontecer dentro da sua farmácia, que a gente vai detalhar um pouco mais nos próximos slides. Então tá. A responsabilidade do consumidor, dos clientes da farmácia, é descartar os medicamentos vencidos ou em desuso nos coletores das farmácias participantes do projeto. Não está contemplada a coleta de qualquer outro tipo de produto oriundo de serviços públicos ou de empresas de home care. Ou seja, ninguém vai poder pegar os descartes de equipo, de seringa, de qualquer outra coisa das suas clínicas e trazer para descartar isso na sua farmácia. O que vai ser descartado na farmácia é somente medicamentos em desuso ou vencidos, certo? De uso domiciliar, nada mais do que isso. Os consumidores serão informados da presença de farmácias que contêm coletores para descarte, através de ampla campanha que, obviamente, como eu disse para vocês lá no começo, quem vai bancar isso é a própria indústria. Então, a indústria ela vai iniciar uma campanha bastante ampla, apontando para cidades onde existem esse processo já está implementado e vai direcionar os clientes para que eles façam o descarte correto na sua farmácia, se a sua farmácia é com ponto, ou nas outras farmácias que tiverem na tua região, na tua cidade, enfim. Então, é a obrigação de comunicar à população sobre essa disponibilidade de captação de medicamentos vencidos ou em desuso, fica por conta da indústria que vai produzir toda uma campanha de conscientização, de informação para os clientes consumidores, certo? Aí nós entramos nas responsabilidades das farmácias. Até aqui tudo bem, pessoal? Todo mundo ok? Nenhuma dúvida? Se tiver dúvida, joga no chat aí para nós que fica fácil. Até aqui, então, nós vamos falar agora das responsabilidades das farmácias. Primeiro de tudo, disponibilizar espaço para os contentores para que os consumidores façam descarte seguro dos medicamentos e suas embalagens. Mais para frente eu vou mostrar o que é esse contentor. Os contentores vão ser equipamentos específicos, que têm especificidades em si, para poder receber esse material. Porque, entendam comigo, imagina se eu coloco um balde e um saco aberto lá da minha farmácia para o pessoal descartar material lá dentro. Isso se torna muito perigoso do ponto de vista do acesso a esse material. Então, foi pensado, através dessa parceria público-privada, com as empresas fornecedoras desse tipo de equipamento, um equipamento que pudesse ser seguro para esse descarte.
que pudesse permitir que o cliente colocasse o produto lá dentro, o resíduo lá dentro, o medicamento vencido, e que ele não conseguisse tirar dali de dentro depois. Então, esses contentores são específicos, os sacos plásticos que vão acondicionar esses contentores também são específicos, têm especificações, e os lacres numerados também são específicos. Então, a função da farmácia uma das responsabilidades da farmácia é adquirir esse contentor, os sacos plásticos e os lacres numerados de fornecedores que já estão sendo pré-qualificados pela entidade gestora. E aí, quem é essa entidade gestora? Bruna, me ajuda, qual que é o nome da entidade mesmo? CPA. Cheiro Verde? Não, CPA, não é? Não. Perdão, é a Cheiro Verde, é isso mesmo. Cheiro Verde, que tem a LogMed, que é o sistema, e aí LogMed é o sistema e tem a Cheiro Verde. Isso. A gente vai chegar nisso. É porque é muita informação na cabeça do Rodrigo e acaba que não tem hora que mistura. Mas é isso, a gente tem uma entidade gestora que já trouxe essas especificações e a gente vai mostrar para vocês, beleza? E aí a gente tem as responsabilidades, continuando as responsabilidades da farmácia, esse material que vai ser coletado, ele precisa ser coletado em sacos plásticos, que vão ser retirados do coletor quando eles tiverem aproximadamente 70% da sua capacidade de preenchimento. A gente não vai deixar esse saco plástico lotar até na tampa para a gente poder fechar. A gente vai trabalhar sempre com 70% da sua capacidade. E vocês vão verem lá na frente que o coletor ele tem uma parte de acrílico que permite que a gente verifique a quantidade que está ali dentro, verifique isso antes de fazer a retirada. Os sacos com os resíduos deverão ser lacrados, pesados e etiquetados. Na sequência, a farmácia deve lançar as informações no site do Sistema de Logística Reversa de Medicamentos para que os distribuidores façam o recolhimento desse material. Então, veja bem, qual é a responsabilidade da farmácia? Resumindo, ter o coletor, ter os sacos plásticos e ter os lacres, e à medida em que esse coletor for sendo utilizado e os clientes forem colocando os materiais lá dentro, vai chegar num ponto em que a farmácia vai precisar retirar esse coletor, fazer a retirada desse saco plástico, pesar e lacrar esse material. E depois vocês vão precisar entrar no sistema, que eu vou mostrar mais para frente, a Bruna vai me ajudar nisso, para que vocês façam o lançamento desse conteúdo lá, desse sistema, e para que vocês escolham a distribuidora que vai fazer essa coleta aí desse material para vocês. Então, você vai determinar qual é a distribuidora que vai fazer a coleta. Isso é muito importante ficar claro, porque esse processo não é automatizado, cada farmácia vai escolher. Qual é o critério para se escolher a distribuidora que vai capturar esse material lá na sua farmácia? A gente orienta que você escolha a distribuidora que te atende com mais frequência. Porque senão pode acontecer que você escolher uma distribuidora que vai na sua farmácia uma vez por mês, ou vai a cada 45 dias, ou vai a cada 2 meses, e esse resíduo vai ficar armazenado na sua farmácia. É importante que você selecione no momento correto lá qual é a distribuidora que você deseja que faça a coleta e, preferencialmente, que essa distribuidora seja uma distribuidora que te atende com mais frequência aí na sua farmácia. Ficou claro isso, pessoal? Se tiver alguma dúvida, depois lá para frente a gente vai tratar dessa questão. Até aqui é a farmácia. Daqui para frente já é a responsabilidade do distribuidor. Os distribuidores, eles precisam consolidar, precisam ter nos seus centros de distribuição, e eles vão concentrar nesse centro de distribuição toda essa carga que vai ser coletada nas farmácias, até que eles consigam dar a destinação correta nisso. Enviar para a indústria, ou enviar para incineradoras, ou enviar para coprocessadores, ou até mesmo enviar para aterros sanitários. E aí, o que acontece? Na sequência, eles vão informar o sistema de logística reversa todos os volumes e respectivos pesos dos resíduos coletados na farmácia. Por isso que é importante a gente ter etiqueta, peso e lacre nos sacos plásticos que vão ser recolhidos na sua farmácia, porque isso vai dar rastreabilidade para esse resíduo. Veja bem, pessoal, é importante que a gente fique atento nessa questão, porque os resíduos que vão sair da sua farmácia, os resíduos que estão sendo depositados na sua farmácia,
tecnicamente, eles estão sob a custódia da farmácia. Por isso a importância do coletor ser um coletor anti-retorno, para que o cliente não possa pegar e a gente não crie uma situação de insegurança dentro da farmácia. A partir do momento que a distribuidora recolhe esse material lá na sua farmácia, ela passa automaticamente a ser a custodiar esse medicamento, esse produto, esse resíduo, na verdade, né? Que já não é mais um medicamento, já é um resíduo. Ela passa a custodiar esse resíduo. Então, a responsabilidade de tocar esse processo para frente passa a ser da distribuidora. Tanto que, quando a distribuidora chegar para te entregar, para recolher esse resíduo lá na sua farmácia, ela vai te entregar um documento em 2 vias para que vocês dois assinem, tanto a distribuidora quanto a farmácia, para que ela possa retirar esse conteúdo lá da sua loja. Para que você tenha um documento e você consiga ter um documento que comprove que você já não é mais o responsável por aquela carga que foi coletada lá na sua farmácia, correto? Então, esse processo, por isso que esse decreto ele foi demorado, ele foi custoso, porque era preciso pensar em mecanismos de segurança para dar garantias para a farmácia, para dar garantia para a distribuidora, para dar garantia para a indústria de que esse produto não ia ser extraviado, não ia se perder, ou não ia se perder o controle sobre essa operação. Então, por isso, existe essa situação de registro, de documentação, de todo o conteúdo que a gente vai descartar e vai passar para a custódia. Nós, enquanto farmácias, vamos passar para a custódia das distribuidoras. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Acho que está todo mundo muito quietinho. Já tem perguntas aqui. Obrigado, Marcos, pela pergunta e daqui a pouquinho a gente responde ela, tá bom? Só um minuto. Fica com a gente até o final. Vou fazer igual live do Instagram. Fica com a gente até o final que a gente vai responder todas as perguntas de vocês aí, tá bom? Então vamos lá. Qual é a responsabilidade da indústria? Como eu disse para vocês, qual foi o grande custo disso? É montar todo esse sistema. E tudo isso ficou por conta da indústria. A indústria é que faz com que, está fazendo com que esse processo, esse sistema, de fato, comece a funcionar e passe a ser operacional em todas as regiões. Só uma coisa importante que eu deixei de falar aqui da questão das distribuidoras, esse material que vai chegar lá na distribuidora, a maioria das distribuidoras já tem um espaço dentro dos seus CDs para armazenar medicamentos que são recolhidos nas farmácias, medicamentos frutos de recall, enfim. A distribuidora já tem um espaço adequado dentro dos seus CDs para poder receber esses resíduos. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. E outra coisa, como eu disse, os sacos com os resíduos vão estar lacrados, e esse lacre, a numeração desse lacre vai estar lançada no sistema, então totalmente rastreável, não é possível violar, enfim, não tem como o processo acontecer de maneira diferente, certo? Então, quanto à indústria, a indústria ficou responsável por criar esse sistema operacional integrando farmácia, distribuidor, indústria e os órgãos ambientais, ou seja, o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente, ele vai acompanhar esse processo, ele vai estar observando esses processos, certo? Isso com a finalidade de dar visibilidade a todas as etapas, desde a coleta lá na farmácia até o destino final, como eu disse para vocês, para incineradoras ou coprocessadoras, recicladoras, no caso, ou até mesmo aterro sanitário específico para medicamento. Também a indústria ficou responsável por contratar a empresa que vai ficar responsável por encaminhar para incineração todos os volumes de resíduos que foram retirados das farmácias e que foram entregues pela distribuidora. Então, toda essa conta, todo esse custo operacional ficou a cargo da indústria. Então, nós, enquanto farmácia, nós, enquanto rede, nós não temos essa responsabilidade. E aqui é muito importante também salientar o seguinte, pessoal. Aqui nós estamos falando de responsabilidades individualizadas. A rede em si, nós, enquanto rede, nós não temos a responsabilidade sobre a operação lá dentro da sua farmácia, bem como a Febrafar também não tem.
Nós estamos atuando nesse processo no sentido de viabilizar informações, de dar suporte a vocês na execução desse processo e tirar possíveis dúvidas, sanar qualquer tipo de dúvida que vocês tenham aqui. Mas quando a gente fala em responsabilidade da farmácia, é de fato a responsabilidade da farmácia, assim como é da distribuidora, assim como é da indústria, enfim. A cadeia produtiva desse processo de logística reversa, ela tem essas responsabilidades bem individualizadas, ok? Então, para a nossa região aqui, Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo também, que já está operacional, a empresa contratada foi a Cheiro Verde Ambiental, que venceu a concorrência pelas indústrias, ou seja, as indústrias se juntaram, fizeram uma concorrência, abriram uma licitação para receber essas ofertas e definiram entre elas que quem vai fazer essa operação aqui na nossa região, Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo, é a Cheiro Verde. Então, a Cheiro Verde é que vai ser responsável por dar a destinação final desse produto, desse resíduo, e é quem vai também viabilizar treinamento para as lojas, login e senha dos sistemas, e a gente vai falar disso mais detalhadamente no próximo slide. Quanto tempo a gente tem ainda? Não, nós estamos em tempo, tá beleza. Vamos lá, qual é o passo a passo do processo de adesão ao sistema de logística reversa de medicamentos, pessoal? Por parte da farmácia, aqui a gente vai mostrar agora o passo a passo em relação à farmácia. Qual é o procedimento que a gente precisa tomar para que a sua farmácia esteja, de fato, habilitada para receber esse resíduo, para ser comunicada e ser indicada como ponto de coleta desse resíduo que vai ser destinado no processo. O primeiro ponto é a aquisição dos coletores e dos insumos. Foi o que eu falei lá no começo. Vocês vão ter... nós temos alguns parceiros que já sinalizaram para nós aqui que tem esse material já desenvolvido, que já tem condição de entregar para a gente num custo relativamente bacana para as lojas. Desse coletor, que eu vou mostrar para vocês depois nos próximos slides, como que ele é, de que jeito que ele funciona. Assim como os insumos. O que são os insumos? São os sacos plásticos que vão abastecer esse coletor e também os lacres para que o fechamento dessa carga seja feito da maneira correta, certo? Esse é o primeiro passo. Então, a farmácia que vai aderir, a primeira coisa que ela precisa fazer, adquirir os coletores, os insumos e chegou na farmácia, chegou esse material na farmácia, chegou seu coletor lá, bonitinho e tal, chegou seus sacos plásticos, seu lacre, você vai enviar uma foto desse coletor que chegou na sua farmácia para a nossa focal aqui na rede, e a gente vai ter uma pessoa aqui na rede para nos ajudar nessa retenção, né, na recepção dessas informações, junto com o seu CNPJ, a cidade onde você é e tal. E essa pessoa ela vai receber esse material, essa informação, e ela vai comunicar, fazer o cadastramento da sua loja no processo, que é um processo interno aqui que envolve a rede, a Fibrafar e também a Cheiro Verde, no caso, mas é um processo que acontece interno aqui, a gente vai cadastrar a sua farmácia nesse sistema, e a partir do momento que você tiver, que a indústria tiver, que a empresa enviar para nós o seu login e sua senha, ela vai mandar também uma data para treinamento. E aí essa focal ela vai estar responsável por entregar para vocês essa informação. Então ela vai te devolver no seu e-mail um login, uma senha e uma data para que vocês façam o treinamento com a Cheiro Verde, no caso, que é a empresa que vai fazer a gestão desse resíduo aqui, para que vocês entendam como que é todo o processo de lançamento, de cadastramento da distribuidora, de escolha, de tudo mais que acontece dentro desse sistema, certo? A Cheiro Verde vai fazer o treinamento com a loja, então é importante que você, dono de farmácia, você tenha alguém que já fique responsável por receber esse treinamento e que também seja responsável por cuidar dessa operação dentro da farmácia. Nós sugerimos que seja o farmacêutico responsável técnico. Por quê? Porque manusear esse material, pessoal,
requer uma pessoa que tenha habilidades para fazer isso, não só por uma questão de segurança, e é importante que seja alguém de confiança da farmácia para que vocês não tenham nenhum ruído nesse processo. E a partir desse treinamento e da liberação desse login e senha, a loja passa a fazer parte desse processo de logística reversa, que é receber a medicação, receber os resíduos vindo dos clientes, dos consumidores, fazer o fechamento dessa carga, lançar esse fechamento no sistema, ativar a distribuidora para que ela venha recolher o material e fazer a destinação, a entrega desse material para a distribuidora, que vai dar a finalidade. Em troca desse material, ela vai te entregar um documento, uma MTR, né? Um memorando de transporte de resíduos, para que você fique documentado que você entregou passou a custódia desse resíduo para a farmácia. Aqui na rede, no grupo DSG, de um modo geral, todas as lojas que fazem parte do grupo, independente da sua bandeira, o nosso focal vai ser a Nayara. Nayara está aqui com a gente na live também. Nayara, abre sua câmera aí se você conseguir, mostra a sua carinha aqui para nós, para o pessoal te ver, apesar da foto estar muito bonita. Pessoal, essa aqui é a Nayara, ela vai nos ajudar nesse processo de meio de campo entre a loja e o sistema, até que vocês recebam esse login e senha, e a Nayara vai devolver para vocês aí no e-mail as questões referentes a isso. Eu vou só fazer um acordo com vocês aqui, com todos que desejam participar desse processo, que todas as comunicações a respeito desse processo aconteçam por e-mail, por uma questão de registro. Isso fica mais fácil para a gente localizar depois, fica mais fácil para a gente encontrar. Nada impede que vocês falem com a Nayara via WhatsApp, né, Nayara? Só que toda transição de documentação, vocês vão me mandar essas fotos, vocês vão mandar essas fotos via e-mail, vocês vão mandar, a Nayara vai devolver essas informações para vocês também via e-mail, para que isso fique devidamente registrado e documentado aqui para nós e para facilitar a nossa rastreabilidade, beleza? Então, tá aí a Nayara. Obrigado, Nayara, pela participação aqui com a gente. E aí a gente segue adiante aqui na nossa... Nayara, não deixei você falar, foi mal. Fala aí para nós. Nayara é jornalista, gosta de falar, gosta de escrever, então tem que deixar ela falar. Não, eu vou estar aqui para resolver qualquer dúvida de vocês. É só mandar o WhatsApp ou por e-mail que eu vou tentar ajudar. Beleza. Obrigado, viu, Nayara? Agora sim. Então, agora seguimos aqui. Então, pessoal, dentro desse passo a passo, o que acontece? O primeiro ponto aqui é disponibilizar um contentor com dispositivo anti-retorno com sacos e lacres numerados. Qual é a especificação desse material? Ela está especificada lá na norma ABNT, número 16457. Depois eu vou resumir ela aqui para vocês, mas se vocês quiserem já acessar aí na internet e buscar essa ABNT 16457 aí, vocês já vão ver todas as informações que precisam estar lá. Mas o que é importante dela eu vou trazer para vocês aqui na nossa apresentação, certo? Atingir aproximadamente o nível de 70% do volume, a farmácia deve pesar, lacrar e disponibilizar os resíduos para que um dos distribuidores parceiros da farmácia faça o recolhimento desse material, como eu expliquei. A farmácia também deverá informar o volume em quilos e o número do lacre diretamente no site, que será informado logo após a adesão ao sistema de logística reversa. É o que eu falei para vocês, o treinamento vai acontecer e a partir do momento que vocês estiverem operacionais, toda essa informação de número de lacre e peso dessa carga precisa ser lançado lá no sistema de logística reversa que as lojas vão ter acesso. De posse dessas informações, o distribuidor escolhido irá retirar o volume e encaminhar para o seu centro de distribuição. É importante que é o seguinte, a partir do momento que você startou o chamado para a distribuidora vir recolher, ela tem até 7 dias úteis para poder fazer esse recolhimento lá na sua farmácia, ok? Então, assim, ela não pode ser que ela recolha amanhã, pode ser que ela recolha daqui a 7 dias. Então, a gente vai precisar ter um espaço lá dentro da nossa farmácia para acomodar esse resíduo enquanto a distribuidora não vem e ele não está lá no coletor, certo? Para adquirir esse coletor,
E aqui é uma parceria muito forte com a Febrafar. A gente conseguiu desenvolver 4 bons fornecedores que podem atender vocês aí no fornecimento desse material. E aqui, pessoal, fica totalmente a critério de vocês escolher os distribuidores, a empresa que vai fornecer esse coletor para vocês. A gente não vai interferir nisso. É possível que você personalize esse coletor, até para ficar bonito dentro da sua farmácia, para compor com o seu mobiliário, para compor com o seu padrão de loja, para que isso fique harmonizado ali dentro. E todos esses 4 distribuidores, a BHS, a Metal Pharma, a Monta Pharma e a Alfarmas, eles já têm as especificações, já têm esse material desenvolvido dentro do seu mix. Então, assim, pode ser que você queira produzir isso com outro fornecedor que não seja um desses 4? Pode, não tem problema. Só que o custo de desenvolvimento dessa peça, caso eles não tenham, é muito maior. Então, aqui a gente já está trazendo para vocês 4 parceiros que são capazes de atender a região de vocês aí tranquilamente, com uma condição comercial diferenciada por serem da nossa rede, por fazer parte da Febrafar. Então, fica aí a critério de vocês. Depois a Nayara vai ter esses números também, os contatos do pessoal, e ela vai poder passar para vocês caso vocês queiram. E o coletor, eu trouxe aqui um coletor que eu recebi do pessoal da Metal Pharma. Não é propaganda da Metal Pharma, pelo amor de Deus, não é isso. Gente, são amigos, são parceiros nossos. Mas a gente mostra para vocês aqui que como que esse material pode ser personalizado. Aqui eu trouxe a personalização para cada bandeira da nossa farmácia. Vamos lá, se você decidir Pharma, Popular, ou Mais Brasil, ou Pop Brasil, tem a possibilidade de desenvolver esse conteúdo, esse material já personalizado para a sua farmácia. E aí fica a critério de vocês fazer o contato com a farmácia, fazer o contato com os fornecedores, com qualquer um desses aqui, e negociar com eles e tudo mais. É importante que, a partir de hoje, se você for participar do processo, é importante que você já faça contato e já veja prazos de entrega desse material. Eu acredito que em torno de 7 a 10 dias eles conseguem fazer chegar para você. Creio que dentro desse período. E aí, a partir desse momento, você recebeu esse coletor lá na sua farmácia, aí você vai fazer como eu fiz aqui, tirar uma foto desse coletor e encaminhar no e-mail da Nayara, que aí, junto com as informações da sua farmácia, a Nayara vai fazer o cadastramento da sua farmácia lá no sistema. Beleza? Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Bruna? Rô, só complementando, tem algumas redes, né, que estão fazendo aqui já o logística reversa, e até nos contentores a gente indica também que pode ser vendido o espaço. Opa, bem lembrado, bem Tá? lembrado. Bem lembrado, Bruno. É um espaço publicitário dentro da farmácia. Exato. Como eu disse, além de tudo isso que a gente faz do ponto de vista ambiental, a gente também tem que aproveitar essa frequência maior do cliente dentro da farmácia para podermos comunicar com ele, para poder aproveitar esse espaço como um espaço publicitário, que pode ser comercializado, que pode ser oferecido para os parceiros, caso você tenha um parceiro que queira usar isso como uma vitrine dentro da sua farmácia. Fica a critério de vocês. A gente não tem nenhuma obrigatoriedade de utilizar padrão ou de utilizar a marca, enfim. Eu trouxe aqui a sugestão de personalizar com as marcas da farmácia, justamente para harmonizar com o layout da loja. A identidade visual da loja. Obrigado, Bruno. Pior que some as palavras. Imagina. Mas é isso. Então, seguindo adiante aqui, eu vi que tem mais pessoas que levantaram a mão aqui, pessoal. Assim que a gente terminar o raciocínio aqui, a gente abre a palavra aí para quem quiser perguntar e aí vamos seguindo, tá bom? Então tá. Como eu disse, os insumos eles vão ter que seguir uma padronização. Os sacos plásticos eles precisam ser transparentes, cristal ou incolor. Exatamente como a gente está vendo nessa imagem aqui. Justamente para quê? Para que a gente consiga verificar o que está lá dentro. Para o profissional que vai manusear esse resíduo na hora que ele for fazer a pesagem e fechamento, para ele ter certeza que não vai ter nenhum produto estranho aqui dentro, pérfuro cortante, ou seringa, ou agulha, ou qualquer coisa desse tipo, certo?
Esse saco de 0,12 micras, isso é muito difícil a gente saber o que é um 0,12 micras. Mas assim, imaginem comigo, sabe o fardo que chega para vocês aí, os pacotes de fralda, por exemplo? É um saco um pouco mais fino do que aquele fardo. Precisa ser um saco resistente, ou seja, para aguentar uma movimentação, um transporte, mas ele não pode ser muito fininho que estoure fácil, certo? Então, e precisa ser transparente. Está na norma, a gente vai precisar seguir, ok? Essa capacidade, ela depende do fabricante. A gente orienta que sejam sacos para pelo menos 20 litros, 30 litros, depende da disponibilidade que vocês tiverem aí na sua cidade, mas isso fica a critério de vocês. E em qualquer loja que venda embalagem aí na sua cidade, ou em qualquer outro lugar, até mesmo na internet, você consegue adquirir esse material, correto? E aí a gente fala do lacre também. Esse lacre também você vai conseguir encontrar ele nessas lojas que vendem esse tipo de material, que provavelmente na sua cidade tem. São os lacres, esses lacres precisam ser numerados, porque essa numeração ela vai ser lançada lá no sistema. O material dele é aquele Dyno 66, aqui no sul de Minas a gente chama isso de enforca-gato, mas eu não sei se esse é um nome muito correto de se usar na live. Mas a gente chama isso de enforca-gato. É aquele lacre, só que ele tem que ter a numeração. Isso você também vai encontrar na internet, você vai encontrar nas lojas especializadas do ramo, que vão estar aí na sua região. Azul ou preto, por conta de rastreabilidade. Depois eles conseguem ser mais facilmente rastreáveis sendo azul ou preto. Ok? Não utilizar lacres com a mesma numeração na mesma farmácia. O sistema da Cheiro Verde não permite. Então, por exemplo, você vai ter um lacre único. Esse lacre não pode ter o mesmo número repetido no sistema, senão vai ter um problema. Porque aquele lacre, vamos supor que seja o lacre final 478, ele foi destinado a uma carga. Se você lançar novamente esse número de lacre, o sistema não vai reconhecer, o sistema não vai aceitar isso, certo? Junto com esse lacre, vejam que aqui a gente tem o saco plástico, o lacre, e aqui dentro dessa eu não sei se está de dentro ou se está de fora, eu acho que está de fora. A gente tem uma etiqueta. Essa etiqueta, ela precisa seguir essa norma aqui, ó. Qual que é a identificação que tem que estar na etiqueta? Isso está descrito lá na norma, no decreto. Opa, deixa eu voltar. Medicamentos hospitalares vencidos ou em desuso em suas embalagens descartados pelos consumidores conforme decreto número 10.338 de 2020. Esses dizeres precisam estar estampados, preferencialmente etiquetados e colados com fita adesiva, ou seja, a gente vai precisar imprimir essa etiqueta e colar na nossa carga, no nosso resíduo. Não serão aceitos pelos distribuidores sacos plásticos fora dessas características. A distribuidora ela já está organizada e preparada para receber o material nesse padrão. Então, se vier diferente disso, depois eu vou mostrar para vocês algumas coisas que a gente não pode fazer, a distribuidora não está autorizada a recolher esse material, certo? Então, isso precisa ficar muito claro. Uma nota importante na questão de segurança, o manuseio desse material. Preferencialmente, é bacana você usar EPI para manusear os sacos na hora de lacrar, na hora de pesar, verificar a presença dos materiais descartáveis, ver se tem descartados ali, ver se tem alguma coisa incorreta, e armazenar corretamente os sacos pesados, lacrados e etiquetados dentro da sua farmácia até que a distribuidora venha recolhê-los. Local para armazenar isso. Deve permitir um acesso apenas de pessoas autorizadas. Os sacos devem estar identificados, não podem estar em contato direto com o solo ou parede. Então, o ideal é que a gente coloque isso dentro de um recipiente ou em cima de um pallet. E local segregado próprio para resíduos. Está vendo aqui nesse desenho, nessa imagem, a gente tem um cartaz colado aqui que também tem instruções sobre ele lá no decreto, falando que esse espaço é área destinada a resíduos de farmácia aguardando retirada, conforme o decreto, parará e tudo mais lá que está escrito aqui no decreto, que eu não consigo ler porque está muito pequenininho. Mas vocês vão conseguir ver lá no decreto como que a gente vai identificar isso. Então,
Esse é o processo que vai acontecer dentro da sua farmácia, você aderindo ao processo de logística reversa. Eu queria falar um pouquinho só, eu sei que a gente está quase acabando aqui, tem 5 minutinhos só, mas tem 5 minutos para dar 1 hora, mas a gente pode continuar aqui até um pouco mais. Qual é a grande sacada desse processo todo, pessoal? A gente ter a oportunidade de colocar clientes mais vezes dentro da nossa farmácia. A nossa luta hoje, a nossa briga constante aqui, o pessoal do marketing aqui da empresa que está comigo aqui pode comprovar isso. Nosso grande desafio é aumentar a frequência do cliente dentro da sua farmácia. Criar mecanismos para que eles, de fato, venham para a sua farmácia mais vezes. E essa situação de logística reversa, de fazer o cliente levar o medicamento novamente dentro da sua farmácia, sem dúvida alguma, uma maneira muito eficaz de colocar o cliente novamente dentro da sua loja e fazer com que ele seja impactado pela sua farmácia, pelas ofertas que você tem, pelas promoções que estão sendo vinculadas lá na sua farmácia. Enfim, a gente tenta, de todas as maneiras, fazer com que isso aconteça. E essa alavanca da logística reversa, ela é muitíssimo importante e facilita muito esse processo dentro da farmácia. E aí eu vou buscar lá nos nossos treinamentos de Febrafar de 1900 e bolinho, acho que a Bruna não era nem viva ainda, a gente sempre entendeu que 80% dos nossos clientes decidem comprar alguma coisa quando estão dentro do nosso PDV, quando estão dentro da nossa farmácia. Ou seja, 8 em cada 10 pessoas decidem comprar algum produto a mais quando elas estão dentro da farmácia. Então, sem dúvida alguma, é uma grande oportunidade para a gente colocar mais clientes dentro da nossa farmácia. Claro, contribuir para o meio ambiente, que é o principal fator dessa lei, mas também nós podemos aproveitar isso como uma oportunidade de crescimento e de aumento das vendas da farmácia. Beleza? Só mostrar para vocês aqui, eu já estou encerrando. Aqui a gente tem algumas situações que são incorretas. Uso de sacos de substâncias infectantes a gente não pode utilizar. Vejam que eles são bem diferentes daquele modelo que a gente usou. Saquinho de amostra grátis também não pode. Sacos fora do coletor. Você tem o coletor, mas tem um saco ali de fora para o cara colocar. Sacos de cor diferente, saco branco, leitoso, verde, qualquer outro tipo. Não podemos. Acesso ao bocal onde o cliente deposita o conteúdo lá dentro, o resíduo lá dentro, ele não pode ser capaz de enfiar a mão lá dentro para conseguir tirar. Então, se o coletor que você escolher, que não for de nenhum daqueles parceiros, se ele não tiver o dispositivo anti-retorno, ele não está adequado à norma, ele não está adequado ao que o decreto determina, certo? Além do que, não podemos fazer como está nessa foto aqui, deixar sacos no chão da farmácia, tumultuar ou aglomerar esses produtos aqui dentro. Como a gente explicou, precisa ter um espaço dentro da farmácia para ser acondicionado de forma correta e segura até que a distribuidora venha recolher. Eu sei que todo mundo vai fazer perguntas sobre isso, então eu já trouxe esse slide aqui. Quais são os riscos da não implementação, pessoal? Aqui, eu queria voltar lá no comecinho, quando a gente falou sobre obrigatoriedade do processo. O que a lei determina? A lei determina que a cada 10 mil habitantes, a gente tenha um ponto de contato, um ponto de coleta, um ponto de coleta. Como eu disse lá no começo, pode ser que na sua cidade já tenha pontos de coleta suficientes. Pode ser que você decida não participar desse processo. Mas, como eu disse, como está aí no slide, trata-se de um decreto federal que torna obrigatória a participação das farmácias no sistema de logística reversa de medicamentos. O decreto determina isso. Então, nós estamos ajudando vocês a fazer cumprir. O decreto prevê que as farmácias dessas cidades devem garantir o recolhimento desses medicamentos na proporção de uma farmácia para cada 10 mil habitantes. Todos os órgãos ambientais e população em geral têm visibilidade das farmácias participantes do sistema em cada cidade acima de 100 mil habitantes. A não adesão desses pontos de coleta, nessa proporção, veja bem, se a cidade não tem 10, vamos lá, sua cidade tem 100 mil habitantes. Se na sua cidade não tem 10 pontos de coleta,
pode significar que a sua farmácia está em risco de ser notificada e até mesmo de receber uma multa por não estar participando desse processo, certo? Então, assim, e também, como eu disse, não é só responsabilidade nossa, é responsabilidade de todas as farmácias, de todo mundo que está aí, do seu concorrente, da outra rede, enfim, de todo mundo que está aí na sua cidade. Então, a minha sugestão é, participe. O custo para implementar isso e fazer funcionar, perto das vantagens que esse processo traz para a sua farmácia, que a principal delas é trazer clientes, trazer mais clientes para dentro da loja e fazer com que você possa fomentar suas vendas, também contribuir para a questão ambiental, enfim, tudo isso faz parte do posicionamento da farmácia enquanto uma geradora de bem-estar para a população. Então, não vejo por que a farmácia não participar. Esse processo, ele e vocês viram no decorrer da nossa apresentação, é um processo que tem suas responsabilidades muito bem definidas e a farmácia, estando dentro dessa operação, ela vai estar restrita às responsabilidades dela, que é ter o coletor e manter a coleta desse material da destinação para a distribuidora corretamente, conforme o sistema lá determina. Então, assim, a nossa opinião enquanto rede, e eu acredito que isso seja compartilhado pela Febrafar, participe do processo, porque você garante que, mesmo que a sua cidade não esteja participando totalmente, não tenha 100%, sua farmácia está livre de ser notificada ou de receber qualquer multa ou diligência ou coisa parecida. Certo, pessoal? Bruna, algo a acrescentar para nós nesse sentido? Então, nesse sentido da multa, a gente não sabe ainda como que vai ser essa fiscalização, mas já ouvi o Miro dizer que a multa, assim, ela não tem um valor específico, mas que é muito aberta. Então, de repente, você pode tomar uma multa de R$ 50 ou de milhões. Depende, Então, depende do gosto do freguês, né? é muito assim. Depende do Então, humor do fiscalizador. Isso aqui é um problema. aí de tudo que você disse aí, eu acredito que, assim, pela farmácia, pelo meio ambiente, vale muito a pena entrar nesse projeto, até porque se você está nessa cidade, né, que precisa de 10 pontos de coleta, você quer ser a única farmácia que não está, né? Então, assim, eu acho que é importante o dono da farmácia pensar dessa forma, tá? E você apresentou, assim, quase que um Miro, entendeu? Você falou tudo que tinha que ser falado, inclusive, parabéns pela apresentação, não precisei falar quase nada, Obrigado. praticamente. Mas dizer que a rede, como vocês estão acompanhando todo esse processo, vocês têm Uhum. sim essa responsabilidade de acompanhar a implementação, então todo esse passo a passo que você citou. A Febrafar começa, então, nesse ponto que eu disse, em relação a quando a gente receber a foto, né, pela Nayara, Uhum. mas que independente disso, até vocês finalizarem esse processo, né, a gente está aqui para auxiliar no que for preciso. E isso só foi possível, trazer essa informação para vocês, só foi possível por causa da generosidade da Febrafar em nos orientar nesse sentido, pessoal. Então, assim, agradeço já de cara, agradeço a Bruna, agradeço o Miro também, que não pôde estar aqui com a Imagina. gente, que tá Sim, eu de falei para férias, ele, né? mas eu contei para ele, quando Tá ele de chegar, dia férias, 5, né? vou falar para ele que a gente fez a live. Bacana, bacana. O Miro é um cara incrível que Incrível, incrível. encabeça esses processos que são morosos, que são burocráticos, que envolvem governo, envolvem entidade Sim, de ele classe. faz Então, parte do GAP, né? Ele ele faz faz parte do parte GAP, desses comitês e exatamente. tudo, então Então, entende demais. Logística grupo de reversa é com atuação e ele. performance, é o cara. Sim. Então é isso, pessoal. Aí, agora, o que eu vou pedir para vocês? Para a gente dar andamento no nosso processo, a Febrafar nos enviou essa Assim. pequena pesquisa que é super rápida. Eu vou deixar a Bruna falar sobre ela. Vai, Bruna. Na verdade, essa pesquisa o Miro elaborou junto com a gente, né, do Cuidado Associado, para a gente mandar para as farmácias para entender como que está esse andamento do Logística Reversa em todas as redes. Então, a gente mandou Uhum. para todas as redes que têm lojas abrangentes aí em São Paulo, Minas e Santa Catarina. E eu ia pedir a ajuda de vocês para responder. É bem tranquila, acho que leva 2 minutos para responder e eu agradeço muito. É isso, pessoal. A gente precisa, de alguma maneira, monitorar como que essa informação está chegando para as lojas, para as redes, enfim.
E aí Isso. tem uma peculiaridade lá nessa pesquisa. Na hora que você ativar o QR Code aqui, ou então entrar nesse link que está aí também na tela, tem uma opção lá, rede a qual você é filiado. O nosso, todos nós que somos, independente das nossas bandeiras, nós somos grupo DSG Brasil, tá? Então, quando você for marcar lá, localiza no hall de redes lá, vocês vão encontrar grupo DSG Brasil, aí é só marcar ali para nós, que aí fica fácil para a gente localizar todo mundo aqui. Beleza? Tem umas perguntas aqui. Vou abrir para perguntinhas, né? A gente tem um tempinho ainda, não tem, Bruno? Eu acho que está todo mundo aí. Pode. Eu vou começar respondendo a pergunta da Carolina Costa. Obrigado, Carolina, pela pergunta sua, que ela é muito pertinente e eu deixei de falar sobre isso. A farmácia deverá ter a rastreabilidade desse resíduo até o final dele? Pessoal, o sistema que vocês vão acessar e vão lançar lá para que a distribuidora recolha, no sistema você vai conseguir acompanhar todo o processo desse resíduo que foi entregue para a distribuidora. Você consegue rastrear todo o resíduo até o final dele, até o momento em que ele foi entregue para incineração ou para qualquer outro tipo de destinação, como coprocessamento ou aterro sanitário, enfim. Lá no sistema vocês vão ter o retorno no sistema sobre esse processo, correto, Bruno? Isso, lembrando que esse sistema, ele assim, eu não sei se eu conseguiria mostrar para vocês, a gente tá muito atrasado. Você quer compartilhar? Não, vamos lá, dá tempo. Eu tenho aqui a apresentação, eu sei que depois do contentor aqui com a gente, começar o processo, vocês vão ter esse treinamento, mas só para mostrar para vocês que é uma coisa assim, bem tranquila, a Cheiro Verde, o site, deixa eu pegar aqui. Beleza. A Bruna vai então compartilhar Só a tela dela aí, para a gente poder ver. dá uma olhadinha se já tá compartilhando. Já tá. Tá inteira aí a tela? Tá, tô vendo a sua tela do Google. Ah, não, Google então Chrome. peraí. Escolhe aí para nós o que você vai compartilhar. Eu coloquei para compartilhar, mas tá só o... Aqui. Agora foi, né? Aí, agora sim, beleza. Deixa eu só tirar aqui. Então, aqui o sistema, vocês vão receber um login, né? Que é o link do site. E aí, depois, um pouquinho antes do treinamento, a Nayara provavelmente vai mandar para vocês o e-mail e a senha, né? Que é o login e a senha. E aí, na hora do treinamento, eles vão mostrar mais detalhadamente, claro. Mas aqui é só para vocês verem que, assim, o sistema, ele é bem simples, ó. Fica assim como se fosse um Excelzinho, né? Você pode pesquisar aqui sobre status. Então... Bruno, diga. A gente tá vendo o teu PowerPoint, mas a gente não tá vendo a apresentação mudando de coisa, a gente não tá vendo. Deixa eu ver se agora vai. Aí. Foi? Ainda não. Agora você tem que trocar a tela que você está compartilhando. Oh, meu Deus. Cancela. Tô parecendo uma senhorinha aqui fazendo Deixa a apresentação e agora vai lá e manda compartilhar a apresentação, não o PowerPoint. Não, é que eu acho que ele tá... Peraí. Não? Não. A gente tá vendo o PowerPoint. Que eu tô com a tela... É que você tá escolhendo a tela errada. É que não tem a opção da apresentação. Deixa eu fazer assim. Não, segue por aí então. Dá um zoom na tela aí pra gente ver e segue. Dá também. Não vou colocar a tela cheia, que aí eu abro aqui. Melhor. Aí, agora sim. Beleza. Bom, então beleza. Aí aqui a gente tem... ela é bem simples, tá? Bem fácil de mexer. Quando eu tiver já com o saco fechado, você vai em novo lançamento, vai colocar o número do lacre aqui, então adicionar lacre. É bem simples, nome do responsável da farmácia, digitar o número do lacre, a quantidade em peso, que vai ser pesada antes de abrir o sistema, a quantidade total de quilos desse lançamento. E aqui o centro de distribuição tem como você escolher. Então, é um sistema bem simples de mexer, bem fluido, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, aqui é o que você já falou, como que funciona o processo, tá? Para solicitar. Então, no dia da apresentação, no dia do treinamento, vocês já vão estar sabendo como aptos se para mexe. entender. Isso. Beleza. Fechar beleza. aqui.
É isso, vou parar de apresentar. Então, ficou respondida a sua pergunta aí, né, Carolina? Então, vamos lá. O Marcos... Bruna, obrigado. O documento lá, o MTR, é o Coloquei aqui. Manifesto de Transporte de Resíduos, né? Gerado, Manifesto de Transporte Gerado, exatamente. Vamos lá. Marcos, boa tarde. As drogarias que irão decidir se entrarão ou não no projeto, ou se é obrigatório participar. Marcos, acho que a gente já respondeu aí para você, né? Por força de lei é obrigado, mas tem todo um parâmetro aí que a gente vai precisar ponderar. Carolina, já respondemos. Diego Silva, essa coleta pela distribuidora terá algum custo para a farmácia? Não, Diego, nenhum custo para a farmácia. O custo da farmácia é em adquirir o coletor e adquirir os sacos e os lacres e fazer esse processo de chamamento da distribuidora para receber. A partir desse momento, tudo mais é custo da indústria e da distribuição, certo? Isso aí. A Bruna falou aqui que no Mercado Livre tem esse material, os lacres. E os lacres e tudo mais. Drogaria Novo Horizonte pediu desculpa, teve que sair. Eugênia, depois podemos ligar e conversar com a Nayara sobre a implementação? Sim, a Drogazil faz esse trabalho. Eugênia, eu vou pedir só para você agendar esse bate-papo para o início da semana que vem, porque agora a gente está no processo de finalização dos processos internos nossos aqui para poder acolher vocês. Então, a partir de segunda-feira, a gente já consegue te atender aqui, tanto a Nayara quanto eu, estou à disposição de vocês aqui para a gente conversar a respeito. Os laudos serão todos digitais? Sim, só que a distribuidora precisa trazer esse laudo impresso para que você possa assinar e arquivar isso na sua farmácia. E importante, pessoal, esse laudo, esse documento de transferência de custódia, vamos chamar assim, como qualquer documento na nossa vida, a gente precisa guardar por 5 anos. Então, acho um espaço de 2 a 5 anos. Uma pastinha lá no seu arquivo para você poder guardar esses documentos, certo? Isso aí. O Marcos perguntou aqui, qual o nome da rede mesmo? Grupo DSG Brasil, Marcos. Você vai localizar a gente lá como Grupo DSG Brasil, certo? Eugênia, a farmácia terá de ter um lugar específico para esse tipo de resíduo? Já respondemos, né, Eugênia? Respondemos lá. Isso. Vocês podem enviar esses slides, claro, vamos enviar para todos vocês que estão na live aqui. Terminando a live, a gente vai disparar esses slides para vocês, ok? Paulo Henrique, Bruna, será obrigatória a drogaria fazer? Já fala sobre também. Isso, certo, também, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Será preciso gerar POP? Provavelmente a Visa vai cobrar, né? Bruna, eu tenho um POP aqui para mandar para você. Aí você pode encaminhar para eles. A Bruna já tem um procedimento operacional padrão que ela vai disponibilizar para nós aqui, através da Nayara, e a gente vai chegar para vocês aí, beleza? Pessoal, acho que respondemos todas as dúvidas. Eu vou pedir a gentileza que vocês respondam para a gente aquela pesquisa. Ela é muito importante. E a partir de agora, tá com vocês, queridos donos de farmácia e proprietários, profissionais, gerentes e tudo mais. É isso. O contato dos fornecedores de coletor está disponível. Espera aí, Flávio Norato, meu querido, fala comigo. Levantou a mão aí. Agora que eu vi que você tinha levantado a mão. Perdão. Tá tudo certo? Já respondemos? Beleza, então. Então, é o que eu disse, pessoal. A partir de agora está com vocês essa responsabilidade de adquirir os coletores, de adquirir os sacos e os lacres, para que a gente enviar para nós a foto desse material assim que vocês receberem na sua farmácia. Não adianta ir lá printar a foto da internet que você comprou, vai rolar. Manda a foto da farmácia mesmo, do material lá na farmácia, para que a gente possa dar andamento nos processos aqui. E aí, daí para frente, todo o sistema vai se retroalimentar e a gente vai conseguir fazer com que esse processo, de fato, aconteça na nossa rede. Beleza? Esse material que comprar, fala para mim, Eugênio, ou vocês enviam? Não, cada farmácia fica responsável por adquirir os insumos e o coletor, ok? Inclusive o coletor vocês podem personalizar, vocês podem vender o espaço dele para quem quiser fazer publicidade dele, enfim, fica a critério de vocês, ok? Ô Marcos, com relação à distribuidora, é aquilo que eu expliquei para vocês lá no meio da live. Quando você for escolher a distribuidora, escolha uma distribuidora que te atende com frequência aí na sua loja.
porque isso vai deixar o teu processo mais enxuto. Você não vai ficar com o resíduo muito tempo guardado na sua loja. Ok? Então, essa é a dica que a gente tem para dar nesse sentido. No mais, eu acho que respondemos todas as perguntas. Quero agradecer imensamente a todos vocês que estão aqui com a gente até agora. Bruna, mais uma vez, você ganhou o Obrigada a coração. você. Obrigado pela disponibilidade, pela generosidade Imagina. de estar aqui com a gente. Eu sei que vocês são muitíssimo ocupados aí. Não, mas fique em paz. A gente contar está com aqui vocês. para ajudar. Senhores lojistas, muito obrigado pela presença de todos. Equipe Grupo DSG Brasil, obrigado pela força aí, todos que estiveram com a gente aqui. Nayara, mais uma vez, obrigado pelo apoio também no processo. Se ficar alguma dúvida, a gente está à disposição de vocês aqui. Temos o focal da Nayara, que é incrível, é uma pessoa excelente para lidar com vocês aí nesse processo. Eu também estou à disposição, me coloco aqui à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida que ficou sobre isso. E vamos em frente, pessoal. Eu acho que é um processo que não tem volta mais. Isso, em algum momento, isso ia acontecer e a gente sabia que isso ia acontecer. Então, precisamos já tomar nossas providências para que a gente consiga estar adequado à lei, utilizar isso também como uma ferramenta de atratividade de cliente para a loja, que é fundamental, importantíssimo. E, claro, fazer acontecer esse processo aí dentro das nossas farmácias, na nossa realidade aí. Beleza? Muito obrigado a todos pela presença. A gente se vê na próxima live. Eu espero contar com todos vocês aqui também. Tá bom? Valeu, gente. Obrigadão. Tchau, gente. Boa Tchau tarde. pra você. Obrigado. Tchau, obrigada. Tchau. Obrigado. Imagina.